A paz do Senhor Jesus para todos os nossos irmãos e irmãs, né? Eu gostaria de estar lendo hoje aqui para vocês, falando um pouco sobre a escatologia, né? Que fala sobre a Margedão e o milênio. Com essas guerras que estão tendo aí, né, no Oriente Médio, eu gostaria de deixar a palavra de Deus para o teu coração nessa tarde. Vamos começar nossa aula, né, irmãos? E vi tronos, e assentaram-se sobre ele aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo Espírito de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, e nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Está escrito ali em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, né? Os irmãos podem estar com a palavra de Deus na mão para estar acompanhando aqui a leitura bíblica. Armagedon. O que significa Armagedon? Vem da língua hebraica. A palavra quer dizer montanha ou colina. Mangedon provavelmente diz respeito às ruínas da antiga cidade do Megido, que fica acima do vale de Estrelon, ao norte de Israel, onde os exércitos do mundo se reunirão. Armagedon, batalha que ocorrerá no final da grande tribulação, entre Jesus e a Trindade maligna, o anticristo, a besta, o falso profeta. Está escrito ali em Apocalipse 19, versículo 21. E os reis de todo o mundo serão congregados contra Israel, por essa Trindade maligna, numa tentativa de aniquilar o povo judeu. Apocalipse 16, versículo 13. Vamos estar vendo aqui, né, irmãos, o que quer dizer Apocalipse, versículo 16, verso 13. Diz assim, irmãos: e a boca do dragão, e a boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígio, os quais vão ao encontro dos mesmos de todo o mundo, para congregar para a batalha naquele grande dia, o dia de Deus Todo-Poderoso. Né, irmãos? Então aqui está falando, né? A palavra de Deus fala que essa batalha do Armagedon, né, são a terceira guerra mundial, né? Que vai ser país contra país, né? Nação contra nação, né, irmãos? E ali, aquele povo, todo mundo se reunir com o anticristo, né? Para poder destruir Israel, né, irmão? Mas só que Deus não vai permitir isso, porque Israel é uma cidade de Deus, né? É uma cidade que foi criada por Deus, na verdade, né? Porque quando Deus fez ali um propósito com Abraão, né? Deus chamou Abraão daquela cidade que ele morava, né? Que era um povo que era idólatra. Deus chamou ali Abraão e falou que ele ia para um lugar que ele não sabia onde era. E ele obedeceu, né? Ele obedeceu a voz de Deus. Ele pegou o pai dele e a esposa e partiu. Ele largou tudo para trás e ele foi para uma terra que ele não sabia nem onde que era. Mas pela obediência desse homem, né? E Deus ali foi abençoando ele grandemente. E Deus prometeu a ele que ele seria pai de uma grande nação, né? E ali Deus foi fazendo. Ele faleceu, né? Depois veio o filho dele, né? Isaac, depois de Isaac veio Jacó, e ali Deus foi fazendo aliança com esse povo, né? Então, às vezes o inimigo pensa, né, irmãos, que vai conseguir destruir a terra de Israel, mas não vai destruir, porque a terra de Israel, ela é de Deus, né? E o próprio Jesus, ele nasceu ali, ele cresceu ali, né? Ele evangelizou ali. Então, o inimigo se levanta, tentando destruir o povo de Israel, mas só que eles não vão conseguir, né, irmãos? Porque a palavra de Deus fala mesmo que eles vão fazer de tudo para aniquilar o povo judeu, mas só que eles não vão conseguir, porque no finalzinho Deus vai intervir nessa briga, né? Deus vai intervir nessa guerra e vai dar vitória ao povo de Israel, irmãos. E continuando aqui a explicação, né, na apostila, está falando: a igreja já estará arrebatada, estará com Jesus na boda do Cordeiro.
E quanto o anticristo se levantar contra a casa de Jacó, Israel, Jesus então virá com poder e grande glória, visivelmente para todos. Está ali escrito no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 30. E está escrito também em Marcos, capítulo 13, versículo 26 e Apocalipse 1:7. A besta, o falso profeta, serão lançados vivo no ardente lago do fogo e do enxofre. Apocalipse 19:20. Depois Satanás será preso numa grande candeia, lançado no abismo por 1000 anos, iniciando assim o milênio. Então, irmãos, aqui nessa palavra fala, que quando Jesus voltar, para arrebatar o povo dele escolhido, a gente que somos servos de Deus, nós vamos estar na boda do Cordeiro, Enquanto aqui na terra vai estar uma grande tribulação, irmãos? Ai daqueles que ficarem para a grande tribulação, Porque vai ser muito difícil a pessoa escapar, Porque, como fala a palavra de Deus, fala que esse anticristo, ele vai obrigar as pessoas a colocar um sinal, E só vai poder comprar e vender aqueles que tiver aquele sinal, Aí sim vai poder comprar e vender. Então, irmãos, é necessário, que nós possamos estar vigilantes para que a gente não venhamos perder a nossa salvação, por nada desse mundo. E se você se encontra afastado da presença de Deus, você volta o mais rápido possível, porque muitas pessoas estão achando que Jesus não vai voltar nessa terra, mas Jesus vai voltar, porque a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Tudo que Deus prometeu vai se cumprir. Aí continuando aqui, A palavra fala que depois Satanás será preso numa grande candeia e lançado no abismo. Estará ali por 1000 anos. Então, irmãos, essa palavra aqui fala, que Satanás ali, ele vai ser preso por 1000 anos, Então, 1000 anos vai ter paz aqui na terra, mas depois ele vai ser solto novamente. E a batalha da campanha do Armagedon será a última grande batalha que vai acontecer. Muitos dizem que será a terceira guerra mundial pela sua grandiosidade. Podemos até entender dessa forma, mas ela não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta a tudo quanto se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo se parecer com Deus. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo seu resplendor da sua vida. Está ali escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 até o 8. Essa batalha terá lugar em Israel e acontecerá juntamente com a segunda fase da segunda vinda de Jesus Cristo. Nos últimos dias da grande tribulação, vemos essa batalha descrita em Daniel, capítulo 11, versículo 40. Jerusalém, sem dúvida, será o centro de interesse durante a batalha do Armagedon, pois a palavra de Deus diz: ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém. Está ali em Zacarias, capítulo 14, versículo 2. Ali em Zacarias fala, irmãos, que todas as nações, não vai ser apenas só Iraque, não. Vai ser todas as nações, vão se reunir, para tentar destruir o povo de Deus, o povo de Israel. Mas eles não vão conseguir, porque, como eu falei, no começo da apostila, Deus já tinha um plano para essa cidade, Deus já tinha um plano para esse povo. Então Deus não vai deixar que o povo dele venha a ser destruído, irmãos? Apesar que a verdade do Satanás é essa, A vontade dele é destruir, aniquilar, varrer aquele país, Destruir o judeu, destruir tudo, Mas como Jesus vai voltar, nessa terra para buscar os escolhidos, Jesus vai pisar ali de novo, em Israel, Então, como que vão poder destruir a terra que Deus mesmo prometeu aos judeus, Se aquele ali, ele nasceu ali naquela terra. Então, não tem como ele destruir. O inimigo vai se levantar de tudo quanto é forma. Vai reunir todas as nações para pelejar contra Israel. Mas eles não vão conseguir, irmãos. Devemos ter uma mente em que o juízo de Deus, executado no Apocalipse, mostra a grande extensão desse conflito.
A besta que saiu do mar procurou estender o seu poder no mar e na terra. E ao sair do mar, ela mostrou o seu poderio entre as nações gentílicas do mundo. Foram enganadas política, religiosamente, através de astúcia e falsas promessas por ela utilizadas, inspirada pelo grande dragão vermelho. Após uma das suas cabeças ser curada de uma chaga mortal, ela se maravilha e toda a terra presa também conquistará. Está escrito em Apocalipse 3, versículo 3. Vamos ver o que está escrito em Apocalipse 13, versículo 3. Está dizendo assim, irmãos: e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após essa besta. E adoraram o dragão, e deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-lhe o poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome, e o seu santo tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Então, irmãos, a palavra de Deus aqui está falando, né? Essa besta, ela é o próprio anticristo, né? Por quê? Porque ali ele vai querer imitar Deus, né? Como a palavra de Deus fala, ele vai querer sentar no trono, né? Como se fosse o próprio Deus. Por isso que estão lá fazendo já o terceiro templo, já estão colocando tudo ali. E quem vai sentar ali naquela cadeira ali vai ser o próprio anticristo, irmão. E ele vai ter autoridade sobre todas as nações, né? Ele vai fazer guerra contra o santo. Ele vai ser um homem muito usado pelo inimigo para poder destruir também essa cidade, né? Que é Jerusalém, que é a terra que Deus escolheu para o povo dele. Mas só que ele não vai conseguir fazer isso, irmão, porque Deus, ele é pelo povo dele, né? E todos aqueles que crêem no nome do Senhor não serão destruídos. Vamos continuar aqui a palavra aqui, né? E nesse contexto, Israel parece entrar em cena, pois a terra nesta passagem, simbolicamente, é clara, pode representar a terra de Israel, com efeito, porém, do poder de Cristo vitorioso e será infinito alcance. Já em Apocalipse 10, Cristo é interpretado como sendo um anjo forte, que descia do céu vestido de uma nuvem, que ali estava em foco. Ele pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e com o seu pé direito sobre o mar Mediterrâneo ocidental, e o esquerdo sobre a terra de Israel oriental. A face do anjo envolvia-se agora para o sul e para a Terra Santa, onde Cristo iniciará grande combate na plenitude de seu poder. E ele assim mostrará a sua autoridade sobre o mar e sobre as nações gentílicas e sobre a terra de Israel. A Bíblia nos diz que os exércitos se levantarão do Oriente e do Ocidente, serão derrotados pelo Anticristo. Este, então, se voltará contra o povo escolhido de Deus, a nação eleita, numa tentativa de aniquilar completamente Israel. Quando ele e seus exércitos marcharem contra Jerusalém, Deus entrará em ação e Jesus Cristo voltará para resgatar o seu povo, Israel. O Senhor, com o seu exército angelical, destruirá os exércitos do Anticristo e capturará o Anticristo e o falso profeta, e vão lançar eles no lago do fogo. Está aqui em Apocalipse 19, versículo 11. Vamos ver o que está escrito também em Apocalipse 19, versículo 11 até o 21, irmãos.
fala assim: a besta que foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, do tanto que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 3 foram lançados vivos no largo ardente, que é fogo e enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da sua boca, que estava assentado, subiu o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, irmãos, a gente tem que entender, que o nosso Deus, ele é poderoso, Então não adianta pelejar contra a cidade de Israel, Porque Deus, ele está lá, protegendo aquela terra, aquela cidade, Porque ele colocou aquele povo ali, É o povo de Deus, Então não tem como as pessoas quererem se apossar daquela terra, querer fazer mal a eles, porque não vai conseguir. Porque o próprio Deus está no controle de todas as coisas que estão acontecendo naquele lugar ali, E também está no controle das nossas vidas também, irmãos? Porque pela fé, nós somos também judeus, Pela fé. Nós não somos daquele lugar, Mas pela fé, a gente se considera judeu também, porque nós cremos no mesmo Deus que os judeus acreditam, Nós também cremos também. Então, Deus também é conosco também, Se a gente estiver passando por uma adversidade, um problema difícil, Que às vezes a gente não consegue solucionar sozinho, mas creia que o mesmo Deus que dá vitória lá no povo de Israel é o mesmo Deus que te dá vitória também no dia de hoje, E continuando aqui, irmãos, vamos terminando já essa apostila. Aí semana que vem eu vou estar falando outro assunto, Que é sobre o julgamento final e a eternidade, E a Bíblia nos diz que os exércitos levantarão do Oriente e do Ocidente, Por se amotinarem os gentios e os povos, imagina coisas vãs. O rei da terra se levantará, os governos consultarão juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudimos de nós todas as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá. O Senhor zombará deles, então lhe falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte em Sião. Está escrito ali, em versículo de Salmo, livro de Salmos, capítulo 2, verso 6. E para terminar essa apostila aqui, irmãos, eu vou dar algumas referências, bíblica, para os irmãos depois estar estudando. A primeira vai ser a reunião dos aliados de Anticristo, que vai acontecer, Vão se reunir para poder pelejar contra Israel. Está escrito em Joel, capítulo 3, versículo 9. A destruição da Babilônia, Isaías 13, capítulo 14. A queda de Jerusalém, Miqueias 4, 11. Os exércitos do Anticristo em Borra, Jeremias 49, 13. A regeneração de toda a terra de Israel, está escrita no livro de Salmo, capítulo 1, verso 13, irmãos? E aqui tem apenas algumas referências, para que os irmãos possam estar acompanhando esses estudos. E os irmãos leiam a palavra, porque é uma palavra muito importante. A gente aprender mais, cada dia mais aprender sobre a Bíblia, A sexta, a segunda vinda de Jesus Cristo, está falando também ali em Isaías 34, versículo 1 ao 7. A batalha de Borra até o vale de Josafá, Jeremias 49, 20 até o 22. A vitória sobre o Monte das Oliveiras, Zacarias 14, 3, versículo 5, e Apocalipse 16, 17 ao 21. Vamos ver o que está escrito aqui em Apocalipse, 16, 17 ao 21.
que fala assim, irmãos. E congregaram no lugar em que os hebreus se chama de Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu e do trono, dizendo, está feito. E houve vozes e trovões, relâmpagos, e um grande terremoto, como quem nunca viu até o dia de hoje. Até os homens sobre a terra tal grande terremoto. Então, irmãos, a Pai Deus aqui está falando sobre isso, né? E aqui eu vou falar agora um pouco o que eu vou falar na semana que vem para os irmãos. O que vem depois da Armagedon, né? Que Armagedon significa todas as nações, né? E o anticristo, ele vai fazer um acordo, né? Um acordo de paz entre os israelitas, o povo, né, do Oriente lá, vai fazer uma coisa de paz, né? Um acordo de paz. Mas só que no meio desse acordo, o anticristo, ele vai quebrar, né, esse pacto de paz. Então vai ser 3 anos e meio de muita tribulação, irmãos, como a palavra de Deus descreve, né? Como nunca houve no começo do mundo, né? Então, é necessário, né, que eu e você estejamos preparados na presença de Deus, para que a gente também não venha passar por isso, né? Não venha passar por isso, né? Porque Deus, ele deu o seu único filho, né, para morrer pelo nosso pecado. E ele, enquanto agora está nessa vida aqui nessa terra, ele está dando um tempo para você se decidir, né, para você aceitar ele, ou se você já aceitou, para você cada dia mais buscar a presença dele, né? Ou se você está desviado, afastado, você voltar para os caminhos do Senhor, né? Deus está te dando um tempo, porque se você acontecer alguma coisa, né, se Jesus voltar, ou se alguma coisa acontecer com você, você perder a sua vida, você perde a sua salvação, né? Então, é necessário que você tome essa posição hoje com Deus, né, irmãos? E o que vem após o Armagedon? Jesus ter vencido a besta, o falso profeta, e lançar eles no lago do fogo e do enxofre, como está escrito ali em Apocalipse 19, 20, Satanás será amarrado e preso por 1000 anos. Está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Após ter sido aprisionado na batalha do Armagedon. E no final dessa grande tribulação, após derrotar o anticristo, a besta, o falso profeta, Jesus perderá Satanás por 1000 anos e vai inaugurar o seu reino milenar aqui na terra. Daniel 7, capítulo 13 até o 14. Miqueias 4, versículo 1 ao 2. E Apocalipse 20, capítulo 1 ao 6. Será um período de ouro para a história, quando a humanidade verá o quanto esse planeta é viável e amplamente suficiente para que todos tenham saúde, paz, fartura, prosperidade, bem social. Todas as armas de guerra serão convertidas em ferramentas agrícolas e Cristo restaurará a natureza e todo equilíbrio ecológico. Não haverá um só desabrigado em todo o planeta. Ninguém mais passará por qualquer tipo de necessidade. Está escrito ali, né, irmãos? Isaías 35, versículo 1 ao 8. Os outros mortos somente ressuscitarão após o milênio, né? Então aqui, irmãos, agora eu vou falar só um pouquinho sobre milênio, né? Aí depois eu vou estar encerrando, né, essa apostila aqui. E o que significa as 3 correntes de pensamento que existem acerca do milênio? Existe a milenarista, ou amilenista, ou amilenarismo. Para os amilenistas, o milênio não será um período real. Eles acreditam que tal período é espiritual e já está ocorrendo. Diverge essa ideia aonde estaria acontecendo na terra ou no céu,
de acordo com a visão desses grupos. Satanás foi aprisionado por Jesus em sua primeira vinda. Segundo esta posição, a passagem de Apocalipse, no capítulo 20, descreve a presente era da igreja. Trata-se de uma certa influência de Satanás sobre as nações, sofrer grande redução, de modo que o Evangelho pode ser pregado por todo o mundo. Aqueles que reinaram com Cristo por 1000 anos são cristãos que já morreram e já estão reinando com Cristo no céu, e o reino de Cristo no milênio. Segundo esse ponto de vista, não é um reino físico aqui na terra, mas sim um reino celestial, sobre o qual falou ao declarar que toda autoridade me foi dada, tanto no céu como na terra. Mateus 28, capítulo 18. Esse ponto de vista, chamado amilenista, por sustentar não pode existir nenhum milênio que ainda esteja por vir. Como os amilenistas crêem em Apocalipse 20, já está se cumprindo agora na era da igreja. Sustenta que o milênio, aqui descrito, já está em curso no presente e na duração exata da era da igreja, e não pode ser conhecido a expressão de 1000 anos. É simplesmente uma figura de linguagem para o longo período em que propósitos perfeitos de Deus vão se realizar. Esse esquema é bem simples, porque nele todos os eventos dos tempos do fim ocorrem de uma só vez, imediatamente após a volta de Cristo. Pós-milenista, pós-milenarista e pós-milenarismo. Para os pós-milenaristas, o reino milenar está sendo estabelecido pouco a pouco na terra. O Evangelho está sendo pregado, propagado, e Jesus retornará quando todo se converter ao cristianismo, e assim o mundo estiver repleto de paz. Esta visão quase desapareceu, de acordo com Wilson Laiane, em 2009. Embora tenha sido popular no início do século, esta visão quase foi eliminada com das duas guerras mundiais e a Grande Depressão e impressionante escala da imoralidade da sociedade. O pré-milenista, ou pré-milenarista, ou pré-milenarismo. O pré-milenarista acredita na existência real do milênio, ou seja, acredita que Jesus estabelecerá seu reino aqui na terra durante o período de 1000 anos, após a prisão de Satanás. Segundo este ponto de vista, a presente era da igreja continuará até que a proximidade do fim venha sobre a terra, em um período da grande tribulação e sofrimento. Depois desse período de tribulação e no final da era da igreja, Cristo voltará à terra para estabelecer seu reino milenar. E quando ele voltar, os cristãos que tiverem morrido serão ressuscitados, terão corpos reunidos ao Espírito, e esses cristãos reinarão com Cristo sobre a terra por 1000 anos. Durante esse tempo, Cristo estará fisicamente presente sobre toda a terra, e seu corpo ressurreto dominará como um rei sobre toda a terra. E os cristãos ressuscitados e os que estiverem sobre a terra, quando Cristo voltar, receberão um corpo glorificado da ressurreição, que nunca morrerá. E nesse corpo da ressurreição, viverão sobre a terra e reinarão com Cristo. E quanto aos incrédulos que restaram sobre a terra, muitos, não todos, se converterão a Cristo e serão salvos. Jesus reinará em perfeita justiça e haverá paz por toda a terra. E no final dos 1000 anos, Satanás será solto do abismo e unirá as forças com muitos incrédulos e se submeteram extremamente ao reinado de Cristo, mas por dentro revolve-se em revolta contra ele, e Satanás reunirá esse povo rebelde para batalhar contra Cristo.
mas serão derrotados definitivamente. E Cristo então ressuscitará todos os incrédulos que tiveram morrido ao longo da história, e esses comparecerão diante dele para o julgamento final. Uma vez realizado o juízo final, os cristãos entrarão no estado eterno. Então, irmãos, aqui fala, né, que Cristo, ele vai prender Satanás durante 1000 anos, né? E 1000 anos vai ser de paz aqui na terra. Mas vai existir aquele povo ainda que vai ficar contra Deus, né? Vai ficar contra os cristãos, né? E não vai concordar com as coisas que Deus vai falar para eles naquele momento. E eles vão ficar do lado de novo de Satanás. Porque nessa época, Deus vai soltar Satanás de novo, né? Ele vai ser liberto. E vai enganar de novo muitas pessoas. E muitas pessoas vão fazer vontade do diabo. Então o que vai acontecer nesse final de tudo aqui? Aqueles que perseveraram até o fim vão ser salvos. E aqueles que não perseverar já estão condenados juntamente com o besta, o falso profeta e com o anticristo, né, irmãos? Então essa é a aula de hoje, né? Espero que os irmãos tenham gostado, né? E quero pedir aos irmãos, né? Se os irmãos deixar o seu comentário, compartilhar essa mensagem, né? Porque existem muitas pessoas às vezes que não sabem disso, né? E é bom a gente estar sempre colocando a palavra de Deus, né? Atualizando a palavra de Deus, para que a palavra de Deus venha a ser espalhada por toda a terra, né, irmãos? E você pode estar me ajudando a fazer isso, tá bom? Compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, tá bom? E que Deus abençoe vocês rica e abundantemente. E na próxima aula eu vou estar falando sobre, né, essa palavra que eu falei com os irmãos agora. Vou falar sobre a eternidade e juízo final. E que Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Até a próxima, se Deus nos permitir. Amém.